Olá, a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu vou estar abordando neste vídeo é extremamente causticante, intrigante e gostoso de ser falado. Vou estar abordando a respeito da Trindade, ou a respeito de Deus. O que viria a ser a Trindade? Um assunto que não se esgota ao longo dos séculos, ao longo da história da Igreja. Vários teólogos têm tentado definir a respeito da Trindade. Temos Agostinho de Hipona, temos Calbart e tantos outros que passaram que tentam explicar ou decifrar o que seria a Trindade. A princípio parece que é algo a ser decifrado, e de fato é, porque para nós, por vezes, parece um grande mistério. Por que um mistério? Porque imagine você sendo uma pequena formiga, a mais sábia de todas as formigas. E dentro desse formigueiro, dentro de um formigueiro, você sendo a mais sábia de todas elas, as outras formiguinhas vindo te perguntar e fazer a seguinte pergunta: defina para nós o que é o homem, o que é o ser humano. E aquela formiga sendo do seu formigueiro e tentando analisar o mundo dos homens, ela começa então a decifrar o que é um homem. Ela entende que o homem tem uma determinada altura, ela entende que o homem tem cores, ela entende que o homem tem as suas aparências e explica isso para as demais formigas. Só que vai passar muita coisa em branco. Por exemplo, a formiga não vai poder, de repente, entender ou decifrar, explicar para as outras formigas que o homem é um ser muito mais complexo do que a aparência dele. O homem possui um coração, o homem possui sangue que corre em suas veias, o homem possui ossos, o homem possui algo mais complexo ainda, corpo, alma e espírito. Então, para uma formiga tentar decifrar ou entender o que é um homem, é muito complexo, porque a formiga é apenas uma formiga em seu cérebro de formiga. O que eu quero explicar com essa analogia? O homem é apenas o homem para tentar explicar quem é Deus. São realidades distintas, diferentes. O homem é o homem em seu cérebro de formiga, usando a analogia. Deus é Deus. Existem complexidades em Deus que o homem, por vezes, tem dificuldade de entender. E tudo o que nós entendemos sobre Deus é por revelação que ele nos revela, mas nem tudo está revelado. Sim, nem tudo está revelado. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz, né, o seguinte para nós: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, e por aí vai. Então existem coisas que estão encobertas a nós, há coisas que nós não entendemos aqui, não vamos entender aqui, só vamos entender lá, porque estão encobertas para nós, são revelações que Deus vai nos revelando. Em Deuteronômio ainda, versículo 6, verso 4, Deus começou a se revelar para Israel e disse o seguinte: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, é o único Deus. E Deus começou a se revelar para eles. Só que no Velho Testamento Deus tinha uma forma de lidar com eles, e no Novo Testamento nós estamos diante de um grande problema. O Verbo se encarna e habita entre nós. E os judeus começam a ter o seu cérebro, vamos dizer assim, embaralhados, ficam sem entender nada, porque eles ficam escandalizados ao dizer: esse homem, Jesus, para eles um simples homem, este homem se iguala a Deus. E ele causou um grande escândalo na época porque ele se igualava, ele se fazia igual a Deus. Eles não entenderam que existia algo maior do que eles podiam imaginar, né? Como é que Deus lá no céu pode estar aqui na terra? Então nós temos algumas dificuldades em entender Deus, mas nós entendemos. Vamos à Bíblia, Mateus 28, verso 19, na comissão de Jesus, Jesus Cristo nos ensinou dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três, batizando em nome de três, mas e como explicar isso? Usando como se Jesus estivesse requerendo a mesma autoridade do Pai para ele e a mesma autoridade do Pai para o Espírito Santo. Nós vemos ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, uma bênção tríplice, né? De três, mas né, de apenas um, a mesma autoridade. E nós por aí vamos vendo, né, que a Trindade é um assunto extremamente empolgante e complexo. Em Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6, diz lá em diante: um só Espírito, um só Senhor. Mas aí está falando de Jesus Cristo também, então é muito complexo, muito complicado. Em Apocalipse capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: ao que estar assentado sobre o trono, um trono, e ao Cordeiro,
Ali as pessoas, né, os santos estavam reverenciando tanto ao que estava sentado no trono, estava adorando ao que estava sentado no trono e estava adorando ao Cordeiro. Então a mesma honra dada a um estava sendo dada a outro. Então como explicar a Trindade? Como entender a Trindade? A coisa mais complexa, né, de se explicar é a Trindade, mas sintetizando, nós podemos entender, a igreja entendeu ao longo dos tempos, que existe apenas uma única substância. E essa única substância se consubstancia em três: Pai, Filho e Espírito Santo, que são apenas um único Deus, um único Senhor, em três partes, podemos dizer assim, né? Que se consubstanciam em três partes, mas apenas um único Deus.